Olá pessoal, tudo de bom a todos aí? Vamos mais uma vez aí com a videoaula e hoje nós vamos conhecer o famoso relé, ok? Deixa eu fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui. Meu nome é Vander, tá? Eu sou engenheiro mecatrônico e eu trabalho nessa área aí já desde 2007, ok? Então, esse aqui é o meu contato. Nós trabalhamos aí junto com a Master Centro Automotivo e com a CTP Cursos Profissionalizantes, ok? Então vamos lá. Quem quiser entrar em contato com a gente, saber mais a respeito, pode anotar esse número aqui que está na parte superior, ok? Nos slides aí, ele é o WhatsApp e a gente pode explicar melhor aí a respeito dos nossos treinamentos, ok? Então vamos lá, direto ao assunto aqui. Então, pessoal, o relé, ele é um componente muito utilizado aí na linha automotiva. Não só na linha automotiva, né? Em toda a parte que usa sistemas elétricos, tá? E eletrônicos. Então vamos lá conhecer. Primeiramente, o relé, ele é composto, pessoal, por dois componentes. Ele é composto por uma bobina, que eu já mostrei para vocês o que é, né? Uma bobina ou uma solenoide, ok? Então ele é composto por esse componente representado por esse símbolo aqui, ó. Aonde essa bobina, ela tem o pino 85 e o pino 86, aonde a gente liga um positivo e negativo. Se vocês pegarem o relé aí, eu passei alguns relés para vocês aí, observe aí, ó, pino 85 e pino 86. Esses dois pinos, ele é da bobina do relé, ok? Então esse componente aqui é a bobina do relé. Então representado aqui, ó, pino 85 e 86. Ele é composto por outro componente também, por um contato, por um interruptor, que é esse interruptorzinho aqui representado por esse símbolo, tá? Que é o pino 30 e o 87, tá vendo? Pino 30 e 87, observar aí, virem ele aí, tá? E observe a numeração nos pinos, tá? Então nós temos o pino 30 e o 87, 30 e o 87, representado aqui pelo interruptor, pelo contato, pela chavinha, tem gente que chama isso de chave, mas ele é um interruptor, ele abre e fecha, ele liga e desliga algo, tá? Interruptor, ele foi feito para ligar ou desligar algo, tá? Beleza? Então vamos lá, tem o pino 85 e o pino 86, é o da bobina do relé, certo? E nós temos o pino 30, olha aí, o pino 30 e o pino 87, representado por esse contato, por esse interruptor, tá? E aqui nesse momento esse contato está aberto, ou seja, se eu ligar algum componente aqui, o componente vai estar desligado, ok? Esse aqui é o relé que a gente chama de relé de 4 pinos, tá? Porque ele tem 1, 2, 3, 4 pinos. 1, 2, 3, 4 pinos. 2 pinos da bobina do relé, 85 e 86, e 2 pinos do interruptor, que é o pino 30 com 87. Nós temos o relé também aí de 5 pinos. Ele continua tendo o pino 85 e 86, que é o da bobina do relé. Continua tendo o pino 30 e o 87, tá vendo, ó? 30 e o 87, 30 e o 87, o contato está aberto. Então ele tem um pino a mais, que é o 87A, certo? O pino 87A, que é esse aqui, nesse caso desse relé aqui, é o pininho do meio, tá? Então esses relés são os relés que a gente chama de relé comum, relé universal, ok? Existem vários modelos de relé, mas primeiramente vamos aprender sobre esses mais comuns, ok? Então vamos falar mais um pouco desses 5 pinos aqui, ó. Então ele continua tendo o pino 85 e 86 da bobina, continua tendo o pino 30 com 87, que é o do interruptor do contato, e esse contato, lembrando, ele está aberto, ok? E tem o 87A, que ele está fechado, tá vendo aqui, ó?
ele tá fechado, o pino 30 tá fechado com 87A, certo? Então se eu ligar algo aqui, vai ficar, esse componente vai ficar ligado. Por quê? Porque ele tá fechado. Então vamos aqui, ó, pino 85 e 86, o da bobina do relé. O pino 30 e 87 é o do contato aberto do relé. E tem o pino 30 com 87A. Ele tá fechado, esse pino tá fechado. Ele tá com contato aqui, ó, fechado, ok? Então, basicamente, nós temos esses dois tipos de relés, tá? Então, nós aprendemos aqui de que ele é composto. Ele é composto por dois componentes. Quais são eles? A bobina e o contato, o interruptor, certo? A bobina e o contato. Esse aqui tem dois contatos, beleza? Então vamos lá ver como é que ele funciona. Nós vimos lá, pessoal, quando eu mostrei o que é uma bobina, aqui é a bobininha do relé, tá vendo? Isso aqui é a bobina e esse aqui é o contato do relé. Então aqui, ó, representado aqui, esse símbolo aqui, representado aqui, desculpa, a bobina representada aqui por esse símbolo, certo? 85 e 86. Então eu joguei aqui, ó, um pino positivo e um negativo, positivo no 85 e negativo no 86. Nesses relés comuns você pode inverter, não tem problema. Você pode colocar positivo aqui e negativo aqui no 85, ok? Não tem problema. Bacana? Nesses relés comuns, tá? Vamos lá. Se eu energizar essa bobina, se eu colocar um positivo aqui no 85 e colocar um negativo, eu vou energizar essa bobina. Quando eu energizo essa bobina, a função dela, pessoal, é fechar esse contato. Então, quando essa bobina energiza, ela puxa, esse aqui é uma chapinha metálica, então como ele atrai metal, ele fecha esse contato. Então, se eu jogar um positivo aqui no pino 85, tá vendo aqui, ó, no pino 85, e um negativo no pino 86, eu vou energizar essa bobina, ela vai criar um campo magnético, ela vai virar um eletroímã e vai fechar esse contato. Olha só, vou fazer a representação aqui, ó, tá vendo, ó? Energizei a bobina, ele fechou esse contato, certo? Olha aqui, vamos observar o contatozinho aqui, tá vendo, ó? Então, se eu energizar a bobina, tá vendo? O contato tá aberto, tá vendo? Fechei, energizei, tá vendo? Viu que bacana o contato fechando? Observe aqui assim, ó, tá vendo? Aqui o contato vai fechar. Nesse momento, o pino 30 fechou contato com 87, ok? Então, o relé funciona dessa forma. Então, eu energizo a bobina, a função da bobina é fechar o contato entre o pino 30 e o 87. Viu aí que bacana? Tá observando aí? Olha que interessante, ok? Então, quando eu energizo a bobina, isso aqui vira um eletroímã e ele puxa essa chapinha para fechar o contato com 87. Beleza? Então, esse aqui é o funcionamento de um relé. Energizo, põe um positivo ou um negativo no pino 85. Se eu colocar um positivo aqui, eu tenho que colocar um negativo aqui. Se eu colocar um positivo aqui no 86, tem que colocar um negativo no 85. Bacana? Então vamos lá, continuar aqui. Vamos conhecer agora o relé. Todo mundo observou, prestou atenção direitinho, conseguiu enxergar os pinos, bacaninha. Viu aqui a bobina, aonde que é a bobina, eu passei os relés aí pro pessoal. Viu a bobina do relé, conseguiu enxergar os contatozinhos, ok? Então vamos lá, continuar aqui. Vamos conhecer agora como que funciona um relé de 5 pinos. O relé de 5 pinos trabalha bem idêntico, né, com o relé de 4 pinos. Então ele continua tendo a bobina, o pino 85 e 86, pino 85 e o pino 86, ok? Quando eu energizo a bobina, o pino 30, ele sai do 87, vou energizar aqui, ó. Só relembrando aqui, ó. Pino 85 e 86 da bobina. Pessoal, eu tô sendo bem repetitivo para vocês fixarem bem isso. Porque apesar de ser um componente simples, muitos profissionais têm dúvida de como que é o funcionamento dele, ok? Então vamos lá. Pino 85 e 86 da bobina do relé.
O pino 30 é o do contato, e com o relé de 5 pinos, ele vai estar, o pino 30 vai estar fechado com 87A. Então aqui, ó, tá vendo? O pino 30 tá fechado, contato, esses dois estão com contato fechado com 87A. Quando eu energizo a bobina, vou energizar a bobina aqui, tá vendo? Energizei a bobina, coloquei um positivo e um negativo no 86. Aí o pino 30 saiu do 87A e foi pro pino 87. Ele fechou contato com 87. Então, vamos lá, ó. No momento, quando o relé está desligado, né? Quando a bobina está desligada, quando a bobina não está acionada, o contato pino 30 com 87, pino 30 com 87 fica aberto. E o pino 30 com 87A está fechado. Energizei a bobina, o pino 30 saiu do 87A e fechou com 87. Ok? O pessoal tem muita dúvida, mas para que serve? Depois nós vamos fazer ligações com o pino 87A para vocês verem. Só para tirar um pouco da dúvida de vocês. Vamos pôr um exemplo aqui muito usado nesse aqui, é o farol baixo. Normalmente o farol baixo está ligado aqui, certo? Quando você energiza a bobina, ele tira do farol baixo e liga, quando você liga o farol alto, ele desliga o farol baixo e liga o farol alto, ok? É um exemplozinho aí que a gente pode, para vocês sanarem aí a dúvida de vocês. O pessoal sempre pergunta, para que serve? Tá? Tem várias outras funções, tá? Essa é uma delas. Então vamos supor aqui, ó, o farol baixo está ligado, vou ligar o farol alto, aí alguns sistemas ele vai desligar o farol, né? Vai desligar o farol alto e vai ligar o farol baixo. Beleza? Então vamos continuar aqui com a nossa aula, com o nosso conhecimento. Vamos conhecer mais esse componentinho. Bacana? Até agora tá todo mundo tranquilo? Tá de boa? Ok? Qualquer dúvida, entre em contato aí com a gente, tá vendo? Ó, esse aqui é meu zap, pode estar entrando em contato com a gente aí, pra gente poder estar aí ajudando vocês, auxiliando, ok? Vamos lá então, continuar aqui com a nossa videoaula. Vamos agora, pessoal, nós já conhecemos como que é composto o relé, né? Nós sabemos que o relé é composto por uma bobina e por um contato, né? Vimos como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma: quando eu energizo a bobina, se eu energizar a bobina vai fechar o contato entre o pino 30 e o 87, tá? Se ele for de 5 pinos, olha o esqueminha elétrico aqui, tá vendo? Ó, esse aqui representa a bobina e esse aqui representa o contato, ok? Então aqui eu tenho um relézinho de 5 pinos, aonde eu tenho um pino, 5 pinos, 87A, eu tenho um pino 87, 85, 86 é o da bobina e o pino 30, ok? Então vamos aqui para as características técnicas de um relé. Primeiramente, pessoal, o que a gente deve observar no relé é o seguinte: o valor da voltagem da bobina. Então essa bobina aqui, esse relé, ele foi feito para ligar, essa bobina foi feita para ligar numa bateria de 12 volts, um sistema de 12 volts, tá vendo? Então tem que observar bem isso aqui, tá vendo? Essa bobina aqui, ela já foi fabricada, né, para ligar no sistema de 24 volts, tá vendo? Então essa bobina só vai funcionar se eu ligar no sistema de 24 volts, ok? É utilizado em caminhões da linha pesada, tá bom? E esse aqui é da linha leve aí, carros, caminhonetes e tudo mais, tá bom? Então fique esperto com essa questão. Todo mundo conseguiu, quem tá aí com relé, conseguiu observar aí, né, essa característica. Então, se eu pegar esse relé aqui, for ligar no carro, a bobina não vai funcionar. Se a bobina não funcionar, esse contato não vai funcionar também, tá? Então fique muito esperto com essa questão da bobina do relé, ok? Então nós temos a bobina aqui de 12 volts, ok? E a bobina de 24 volts. Fique bem esperto com isso aí, tá? Outra questão também que é muito importante, pessoal, é a amperagem do contato, né? Observe que esse contato aqui, esse interruptor, ele suporta até 40 amperes, tá vendo? Ó? Esse contato, ele foi feito para ligar componentes até 40 amperes, certo? Olha esse aqui, ó. Esse aqui é o de 5 pinos, tá vendo?
esse contato aqui do 87, ele foi feito, ele suporta ligar componentes até de 40. A gente sabe que o contato é para quê? Para ligar e desligar algo. Então, toda vez que eu for ligar algum componente, eu tenho que saber se o interruptor suporta, né? Vamos supor, a maioria desses interruptorzinhos que a gente compra aí é de 10 amperes. Se eu for ligar algo muito forte, o interruptor não suporta, entendeu? Por isso que eu tenho que usar o relé. Então, vamos lá. Aqui, esse interruptor suporta 40 amperes. E o 87 suporta 10 amperes. Então, nós estamos aprendendo a verificar as características técnicas de um relé. Então, lembrando, nós temos que verificar toda vez que você for comprar um relé, observe se ele é de 12 volts, a bobina é de 12 volts, ou se a bobina é de 24 volts. Já aconteceu comigo, pessoal, na hora que eu comprei, me passou o relé errado. Passei maior apuro para descobrir isso aí. Então, fique esperto com a questão da voltagem da bobina do relé, ok? Todo mundo conseguiu verificar aí? Todo mundo conseguiu ver o relézinho, certo? Quem tiver o relézinho, observa aí, ok? Então, não esqueça desse detalhe. E a questão da amperagem do interruptor. Então, nós vamos, né, fazer uma recordação aqui. Nós entendemos quais são os componentes do relé, a bobina e os contatos. Nós entendemos como é que ele funciona. Quando eu energizo essa bobina, a bobina vai fechar esse contato, tá? E entendemos também as características técnicas do relé, né? Nós temos os relés aí de 12 volts, a bobina de 12 volts e a bobina de 24, né? Nós temos aqui o relé, o interruptor do relé aqui de 40 amperes, né? O interruptor que suporta 40 amperes e o 87 que suporta 10 amperes, certo? Vamos ver mais um modelo aqui. Olha esse modelo que interessante aqui, ó. Então a bobina dele é de 12 volts, tá vendo, ó? A bobina dele, isso aqui é uma resistênciazinha. Essa resistência aqui é que é para evitar um retorno, tá? Mais para frente não vamos falar sobre isso, certo? Então ele tem aqui, ó, a resistência, ó, a bobina, tá? A bobininha, certo? Quando eu energizo essa bobina, ele fecha, tira do 87 e joga no... Tira do 87A e joga no 87. Então, observando aqui, tá vendo? Ó, o 87A aqui agora já é mais forte, suporta 30 amperes. E esse aqui suporta 40 amperes. Então, cuidado na hora que você for comprar o relé, você tem que saber essas características técnicas, ok? Bacana? Então, vamos continuar com a nossa aula aí, com a nossa videoaula. Vamos lá. Eu tenho um vídeo aqui, antes da gente começar aqui, para entender para que serve o relé, vou mostrar um videozinho aqui para vocês, mostrando o seguinte. O que eu estou mostrando aqui? Eu vou mostrar para vocês, quando eu ligo a bobina, qual é a energia que essa bobina consome. Isso aqui é um componente, né? Ele precisa de energia para funcionar. Qual é a função da bobina? Fechar o contato. Então, para ela funcionar, ela puxa a energia da bateria. Puxa uma amperagem. Então, nesse vídeo, eu estou mostrando qual é a amperagem que ela puxa da bateria. Qual é a amperagem que ela consome. Para me ligar ela, quantos amperes ela vai precisar para poder funcionar, tá bom? Então vamos ver o vídeo aí para vocês entenderem bacaninha. Vamos lá, pessoal, para aqui mais uma vez, a gente vai aprender a energizar a bobina do relé, ok? E vamos ver quantos amperes que essa bobina consome. Então aqui eu estou ligando o lado negativo, ok? Liguei aqui no pino 86, não vai dar para enxergar aqui, mas eu liguei no pino 86. E o lado positivo eu liguei no pino 85. Então, quando eu fechar o circuito aqui, ok? Eu vou energizar somente a bobina e a bobina vai fechar o contato. Eu quero saber quantos amperes que a bobina consome, ok? Então, vamos lá. Olha só, vou energizar aqui, você vai ver que ela vai... Tá vendo ela fechando? Tá vendo, ó? Ela pegou e fechou. Energizei a bobina, ela fechou. E vamos ver aqui, eu vou colocar do lado aqui, para a gente verificar aqui quantos amperes que ela consome, ok? Quando ela fecha contato. Olha só que interessante. Aí, ó. Fechei a bobina, ela consome 0,17 amperes. Abri, fechei a bobina. Nesse momento eu só estou energizando a bobina, viu que interessante? Então,
aí ele está funcionando o interruptor. Então, a bobina, ela consome, para ela funcionar, qual é a função da bobina? Fechar o contato, ok? Então, para fechar o contato, ela consome 0,17 amperes, ok? Então, estamos lá mais uma vez, tá vendo? Liguei o pino 85 e o pino 86, tá? Então, tá aqui o negativo no pino 86 e o positivo passa pelo multímetro aqui e vai pelo pino 85, ok? Então, mais uma vez aí, pra gente observar que interessante, ó, energizei a bobina, consome 0,17 amperes, ok? Então, esse é mais um teste aí que a gente está realizando, ok? Obrigado, tudo de bom. O que ocorre aqui? Nós vamos entender agora para que serve o relé. Nós já entendemos, né? Quais são os componentes que ele tem, né? Como que ele funciona. Agora vamos verificar para que ele serve. Então veja só que interessante. Então aqui eu tenho, isso aqui foi um fato real, tá? Aconteceu aqui comigo. Então um cliente, ele comprou um guincho, tá? Não é esse, não, lógico, não é esse guincho aqui. Isso aqui só foi uma foto que eu peguei na internet para fazer a demonstração aqui para vocês. Então ele quis instalar esse guincho lá no Jeep dele. E o que ocorre, né? Ele pegou e comprou esse interruptorzinho aqui para ele poder instalar, para ligar e desligar o guincho, tá? Inclusive até fez o furinho no painel lá para poder colocar esse interruptorzinho dele lá, ok? Enfim, ele quis instalar esse interruptor, tá? Então aí ele levou lá para o eletricista, né, fazer as instalações, bonitinho. Só que aí, pessoal, a gente nunca deve esquecer dos dados técnicos dos componentes. Olha só, esse motor, tá, o motor que ele comprou consome 35 amperes. Para ele poder funcionar, ele consome 35 amperes da bateria, certo? E o interruptor que ele comprou suporta no máximo 15 amperes, certo? Então, se eu ligar esse componente aqui, vai passar 15 amperes nesse interruptor, certo? Então ele levou lá no eletricista que não tinha muito conhecimento, ou não ficou atento com isso, né? E fez a instalação lá bonitinho. Então a representação do esquema elétrico da instalação, aqui é o motor, aqui é o interruptor que ele comprou. O motor, lembrando, consome 35 amperes da bateria e o interruptor suporta no máximo 10 amperes, ok? Ele comprou o fusível, tudo bonitinho, então ele fez a ligação elétrica, tá vendo? Ó, pegou aqui, fez a ligação elétrica, né? Fez o negativo, ligou o negativo no motor, aí ligou o positivo aqui no fusível, do fusível ligou no interruptor e do interruptor ligou no motor, certo? Então, o que ocorreu? Quando ele ligava, ele foi lá, né, testar o componente lá na fazenda dele, né, foi fazer os testes, né, aí atolou lá o Jeep dele lá no local e foi testar o motor, o sistema que ele comprou, testar o motorzinho dele. Na hora que ele ligou, né, a chave, na hora que ele fechou o contato, ligou o motor, essa chave não aguentou. Ela não aguentou. Por quê? Porque aqui está passando 35 amperes. E esse interruptor só suporta 15. Ou seja, está passando mais do que o dobro nele. Então ele queimou. Aí o que ocorreu? Deu defeito, ele teve que ir lá chamar trator para tirar ele lá do local. E no dia seguinte, lá do dia útil, ele foi lá no eletricista. O eletricista, foi achar o interruptor que deu defeito. Beleza, substituiu. Aí ele foi lá novamente na fazenda dele, fazer o teste. Aí, na hora que ele ligou o componente, passou um tempo, o interruptor não aguentou, queimou e não funcionou o motor dele. Aí ele já ficou chateado. Não quis mais voltar lá naquele eletricista. Aí o pessoal indicou ele aqui, né? Indicou a gente para ele. E ele esteve aqui na nossa oficina. Aí eu identifiquei, né? Identifiquei que o interruptor não estava suportando a energia que estava passando nele. Expliquei para ele e falei para ele que eu ia resolver o problema. Tá? Como é que eu resolvi o problema? Foi bem simples, né? Ainda, né, cobrei lá, dei o meu valor lá para ele. Falei,
Ó, só que eu cobro um pouquinho mais caro. Isso aí foi o quê? Foi em 2012, mais ou menos. Eu lembro que na época eu cobrei R$400 pra ele. Ele falou, não, eu quero que você arruma. O bichinho já tava tão nervoso que tava querendo que arrumasse o sistema dele, para ele poder divertir lá na fazenda dele, ok? Ainda cobrei a parte disso aí, foi só a mão de obra, tá? Então vamos lá. Como é que eu resolvi o problema para esse cliente? Pessoal, o problema é que ele tava querendo esse interruptor. Ele colocou esse interruptor lá no sisteminha dele. Só que esse interruptor suporta só 15 amperes. Então, para resolver esse problema, eu usei esse interruptor só para acionar a bobina. Olha aí, tá vendo a grande sacada? Esse interruptor só vai ligar a bobina, tá vendo? Joguei um negativo no pino 86, né? Joguei esse interruptor aqui, liguei no pino 85, tá vendo? Então, quando eu ligar esse interruptor, tá vendo? Ó, vou ligar só o interruptor. O interruptor, tá vendo? Liguei ele, ó. Tá vendo? Eu fechei o contato. Então, esse interruptor vai passar... Lembra lá do vídeo que eu mostrei? 0,17 amperes. Aqui, ó, vai consumir 0,17 amperes. Então, o interruptor agora vai trabalhar super tranquilo. Por quê? Porque esse interruptor só aciona a bobina do relé, certo? E a bobina que aciona o contato para ligar, eu vou ligar o motor no contato do relé. Viu aí a grande sacada? Então... Agora o interruptor que vai realmente ligar o motor é o contato do relé. Lembra quantos amperes que esse contato suporta? Vamos lá ver, lá em cima. Olha só que interessante. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. 40. Então esse contato suporta quantos amperes? 40 amperes. Certo? Então esse contato que vai ligar o motor. Certo? O contato que ele comprou, eu vou ligar... só para acionar a bobina. Viu aí a grande sacada? Pronto, resolvi o problema do cliente, tá vendo? Então esse contato só vai acionar a bobina do relé. Então aqui vai passar 0,17 amperes. Aí agora, para mim acabar de fazer a instalação, eu vou ligar aqui no pino 30 do contato, antes do interruptor, tá vendo aqui do fusível? Aqui, ó, sai um Y aqui do fusível, você vai puxar um fio para ligar no interruptor e um fio para ligar aqui no pino 30, ok? Então aqui você vai fazer uma bifurcação, vai puxar em paralelo. Então, daqui do fusível, você vai puxar um fio para o interruptor e um fio para o pino 30. E o pino 87 vai ligar aqui no motor. Pronto, resolvido o problema para o cliente, pessoal. O que acontece, tá vendo? Quando eu acionar esse interruptor, ó, vou ligar esse interruptor. Liguei o interruptor, esse interruptor só aciona a bobina. Tá vendo? Ele só aciona a bobina. Então vai passar 0,17 amperes aqui nele, certo? E aqui em cima vai passar 35 amperes, que é o que para ligar o motor. Então aqui da bateria vai sair 35,17 amperes. Aqui vai sair 35,17 amperes. Chega aqui, vai 35 lá para o motor e 0,17 aqui. Viu que interessante? Então, resolvido o problema para o cliente. Todo mundo ficou feliz. Eu fiquei feliz, né? E depois ele mandou mais 2 clientes aqui para mim. Então, pessoal, é isso aí que é o relé. É isso aí que para isso que a gente utiliza o relé. Então, às vezes, um componente ele não consegue acionar direto, né? O interruptor não consegue acionar direto, ele não tem capacidade para ligar direto um motor, seja o que for, certo? Aí você usa o interruptor só para acionar a bobina. E essa bobina aciona um interruptor que consome uma amperagem alta. Beleza? Show de bola? Viu aí que interessante? É isso aí que funciona o relé. É assim que funciona. Bacana? Então vamos lá agora. O grupo que estiver aí fazendo o curso, nós vamos montar esse circuito elétrico aí na bancada, ok? Então, vamos lá fazer esse circuito, vou preparar aí para todo mundo, tá? Pessoal, quem não entendeu, vê o vídeo novamente, né? Estuda, pega um relé, vai estudar, tá? Que ele não é tão complicado assim. Qualquer dúvida, entre em contato aí comigo, tá vendo? Aqui é o meu contato, tá? Esse aqui é o meu número, ele é o WhatsApp, você pode mandar aí, que a gente vai estar aí trocando uma ideia
tá? Melhor, se você quiser saber mais informações sobre os nossos cursos, pode entrar em contato com a gente, tá? Às vezes, vocês que são proprietários de oficina, às vezes tá com um problema cabuloso aí, um pepino muito grande, né? E muitas vezes esses pepinos tomam muito tempo, né? E você não, às vezes não pode ficar perdendo muito tempo com esses veículos. Vocês podem mandar aqui pra gente, que a gente é especialista nesses tipos de problemas, ok? Falou então, tudo de bom a todos, um abraço e vamos lá, pessoal, trabalhar, ok? Tchau, tchau.